Aproveitando que aqui tá 30 graus e tá muito calor, eu vou fazer uma entrevista com minha mãe, que chama Isabel. Eu sou a Maria, do segundo colegial. E eu vou perguntar pra ela aqui algumas coisas que a gente ouve muito, mas a gente quase nunca sabe o que de verdade é. Então, mãe, pra você, o que é o calor? Calor é altas temperaturas. Quando alguma coisa tem uma alta temperatura, a gente sente o calor, um objeto emana calor. Tudo depende, é uma relação. Calor e temperatura. Temperatura alta, calor. Temperatura baixa, frio. É uma sensação. Isso, tipo agora. Tô com calor. E pra você, o que é temperatura? E temperatura é o que mede se as coisas estão muito quentes, muito frias e tal. Então a gente mede, a temperatura é uma medida. O calor é uma sensação. Então, no fim, calor e temperatura pra você tem alguma diferença ou é igual a mesma Não, coisa? são relacionados. A temperatura é uma medida que mede o calor. Uhum. Temperatura mede. Pra medir é uma medida. Entendi. Metro é uma medida. Sim. Tá, então foi isso, gente. Eu vou explicar agora o verdadeiro significado. Bom, minha mãe disse o que ela acha que é calor e temperatura. Então ela disse mais uma opinião do senso comum, né? O que as pessoas geralmente acham que é temperatura e calor. Mas eu vim agora explicar melhor fisicamente o que é o calor e a temperatura. O calor a gente pode dizer que é energia em movimento. Então, por exemplo, você fala que um objeto ou que você está sentindo calor ou que o ambiente está calor, está quente, em relação à energia em movimento. Então, quanto maior a agitação, quanto maior a energia, mais quente. Quanto menor a energia, mais frio. E a temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, ela meio que mede o calor, assim como ela disse, assim. Mede o calor, porque mede o grau de agitação, mede a energia. Então, claramente, tem uma diferença entre temperatura e calor. Não é errado você falar, por exemplo, que uma coisa está em grande temperatura e como sinônimo de calor, porque não é bem assim que funciona, né? Então, resumidamente, tem diferenças. Temperatura é o que mede o grau de agitação das moléculas. E o calor é a energia em movimento. Bom, foi isso. Espero que tenha dado para entender. Obrigada.